Olá, falarei um pouco sobre gênero e sexualidade. Quando se conta a história da sexualidade, em geral, a primeira ideia que nos vem à cabeça é a repressão. Por que repressão? Porque sexo e sexualidade, não há um tempo muito longe, era muito pouco discutido, era uma palavra quase impronunciável, tanto nas escolas quanto em casa. Era um assunto que não se discutia e que não se comentava. O nosso senso comum, a percepção de que ao longo da história o sexo e o prazer foram sumariamente perseguidos, proibidos, castrados e silenciados. Pois não era qualquer pessoa que podia falar nesse assunto, e também não era em qualquer lugar que podíamos falar nesse assunto. Também o sexo se tornou um objeto de análise científica, alvo da medicina, da psiquiatria, da pedagogia, mais do que o pecado ou indecência. A partir do século XIX, o sexo passou a ser estudado, tornando-se objeto das ciências médico-biológicas e de outros campos científicos, que pretendiam descrever e classificar os comportamentos e desejos. Tudo isso nos mostra que a escola, a despeito do que se creia, é sim um espaço onde a sexualidade se manifesta. E mais, a escola é um espaço onde se produzem comportamentos, onde se instigam ou superam preconceitos, onde se difundem conhecimentos e valores. Então a escola, com seu papel formativo, tem sobre si uma enorme responsabilidade proporcional aos seus desafios, no que diz respeito à superação dos preconceitos e à defesa irrestrita dos direitos humanos. Então, é um assunto para ser discutido na escola, sim. Sexualidade é um assunto para ser discutido na escola, até para acabar com o preconceito. Hoje em dia, a nossa visão sobre sexualidade e gênero é bem mais ampla e esclarecida do que alguns tempos atrás, mas ainda há esse preconceito dentro das escolas, assim como em toda a sociedade. Então, nós, como professores, devemos ajudar a superar isso. Continuando o assunto, falarei um pouco de gênero. Apesar de diferenciarmos conceitualmente sexo e gênero e orientação, podemos facilmente compreender a articulação entre tudo isso, entendendo todas essas categorias como construções sociais, culturais e históricas, que significam, normatizam e produzem determinadas organizações acerca da sexualidade. Não há como compreendê-las desarticuladas. O gênero se estabelece, entre outras coisas, a partir de uma significação binária do sexo, entre masculino e feminino. Oposição que é construída e reconstruída pela naturalização de uma heterossexualidade presumida, que reforça e produz esse binarismo. As orientações sexuais dizem respeito a representações e significações sobre corpo e lugar de cada um e de grupos no mundo, construídas necessariamente imersas nos modelos de gênero socialmente estabelecidos ou subversidos a eles, mas sempre referenciados. Tudo isso nos dá pistas sobre como fomos construindo discursos sobre a sexualidade. Uma sexualidade que, nessa perspectiva teórica, não é algo oculto que se revela, ou algo que se liberta, mas algo construído por nós mesmos, nas relações sociais, na cultura e através da história. Nossa sexualidade, nosso modo de amar e de nos relacionarmos é algo em permanente construção e transformação. Aquele menino ou aquela menina que nasceu menino ou menina, até chegar à fase adulta, tem um longo processo e um longo caminho a percorrer, tá? E isso tudo pode mudar. Por mais que criemos categorias para explicar o mundo, esse mundo é vivo, nós somos vivos.
e dificilmente se encaixamos em modelos teóricos. Além disso, o conhecimento não é algo separado das relações sociais e políticas. Pelo contrário, é elemento fundamental delas. Quando criamos e usamos categorias e conceitos, estamos falando sobre e fazendo o mundo. Então, não precisamos de rótulos, não precisamos de nomes. Cada um é o que é e pronto, assunto terminado. Essa rotulação entre heterossexual, bissexual, está fora de questão. As pessoas são o que são e pronto. Sem discriminação e sem preconceitos. Por enquanto era isso e até mais.